Então, pessoal, sejam muito bem-vindos, canal Bolsa em Foco. Aqui a gente fala bastante de fundo imobiliário, de ações, né? A gente vai falar agora também mais adiante sobre investimentos diretamente em CRI, CRA e debenture, né? Então, se você tem interesse nesses assuntos aí, se inscreve no nosso canal aí para você não perder os novos vídeos aí que a gente vai produzir. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o VGIR 11, né? Que é um fundo da Valora, que é um fundo bem legal para a gente estudar, né? Então, falar um pouquinho aqui sobre algumas coisas dele aqui, como a liquidez, né? Que é quase 5 milhões de reais por dia, é uma boa liquidez. Que o dividend yield dos últimos 12 meses batendo 15% quase aqui, né? Que é legal também, tranquilo. Patrimônio 1 bilhão. Eu particularmente sempre gosto de investir em fundos que tem um patrimônio um pouco maior, né? Então essa é a linha que eu gosto, assim, 1 bilhão para cima, né? Aqui valor patrimonial, rentabilidade mês, PVP 0,99, tranquilo. Então eu peguei aqui para te dar uma olhada no relatório gerencial, né? Relatório relativo a novembro de 23, né? Então o objetivo do fundo é investimento em CRI, né? Conforme os critérios de elegibilidade definidos pela gestora, né? Público-alvo, então, investimento, qualquer investidor, né? Investidor em geral, né? Não precisa ser investidor qualificado nem nada para comprar. O investidor qualificado teria que ter uma carteira acima de R$ 1 milhão, né? Para poder ser considerado qualificado. Taxa de gestão 0,80, então, né? Performance é 20% sobre o que excedeu o CDI. A gente vai ver ali mais adiante que o fundo ele é bem focado em... Praticamente toda a carteira do fundo está em CDI+, né? Então, um fundo que não tem quase nenhum CRI atrelado à inflação, a PCA, né? Taxa de administração 0,20, então, né? Somando aqui dá 1%, mais essa performance aqui, né? Que a escrituração é um pouco mensal por cotista. Divulgação de rendimentos sempre no 8º dia útil, data ex, né? No 9º, pagamento de rendimentos dia 13, né? Então, gestão da Valor, administração BTG, né? Pra gente que importa mais aqui é a gestão, né? Que é da Valor. Aqui mais umas informações sobre o fundo. Dá uma olhadinha aqui no comentário do gestor, então, relativo a novembro, né? Então, em novembro o fundo encerrou o mês, né? Com todo o patrimônio, então, em CRI, né? Ele não tem nada em caixa. 49 diferentes operações, né? A gente olhando assim, 49 operações, 1 bilhão investido, a gente pensa, bom, é um fundo bem diversificado. Então, a gente vai ver ali mais pra frente que não é bem essa história aí, né? Vamos dar uma olhadinha. Então, em novembro, o fundo adquiriu 79 milhões, né? Distribuído em 4 operações, das quais 3 já existentes na carteira tudo indexado CDI, o objetivo do fundo ele é voltado mais CDI, né? Então, a nova operação foi um CRI da Helber, né? 70 milhões, cupom CDI mais 3. Um bom cupom aqui, né? Então, o fundo também vendeu 39 milhões em CRI, né? E recebeu amortização total de 13 milhões. Recebeu também a quitação final de 2 outros CRIs no valor de 8, né? A distribuição no mês de novembro foi de 11 centavos por cota, né? Rentabilidade líquida CDI mais 2,8. Então, nos últimos 12 meses, já utilizando como base o número de cotas após o dobramento, o fundo acumulou a distribuição de dividendos de 1,45, né? Equivalente a uma rentabilidade líquida de CDI mais 2,5 sobre a cota patrimonial, né? Sobre a qualidade da carteira, então, a equipe reforça que todos os CRIs da carteira estão adimplentes, né? Estão pagando em dia, base nos trabalhos de monitoramento, acompanhamento intenso e próximo de todos os ativos. Na opinião do gestor, a carteira continua saudável. Então o fundo cresceu um pouco a base de cotista, né? Passou um pouco de 230 mil cotistas. A liquidez a gente viu aqui que é quase 5 milhões de reais por dia, né? Então no início de dezembro o fundo adquiriu um CRI no valor de 3 milhões, cupom CDI mais 5,85, um cupom mais robusto aí, né? Mais forte, mais robusto, mais forte, né? Aqui a gente tem uma DRE, né? Vamos dizer assim, detalhando melhor o que o fundo fez no mês, né? Em vários meses aqui, né?
Então aqui a gente vê que o total de receitas 15 milhões, né? 13 milhões e 193 foi juros dos CRIs, correção monetária 22.500, né? Menos. Teve negociação também, vendas de CRIs, né? 1 milhão e 700, uma coisa de outros ativos, né? Que são despesas, né? Saídas de caixa. Então o resultado ficou em 13 milhões e 670. Uma distribuição de 11.354, o fundo segurou um pouco, né? A gente distribuiu 11 centavos, né? Anualizado então CDI mais 284. Aqui é um histórico de distribuição, né? Essa linha vermelha aqui seria o CDI e aqui o que o fundo conseguiu acima, né? Sempre conseguindo uma boa. A gente vê aqui, né? Em junho CDI mais 3,30, aqui julho CDI mais 2, né? Então, novembro CDI mais 2,84, né? Então, bem legal, interessante. Aqui são os CRIs da carteira, né? Então a gente vê que tem bastante diversificação de CRI, algumas aqui com uma posição maior, né? Bastante coisa em Helbor, né? O que chama atenção aqui já é a questão do segmento, né? Residencial, residencial, residencial. A gente vai ver aqui embaixo agora, ó, que o fundo ele aqui a gente vê que está, né, totalmente investido no CRI, né? Não tem caixa parado. Aqui a gente vê que praticamente tudo CDI, né? Uma pequena parcela de 1,4 em PCA. Né? O problema para mim aqui, na minha opinião, né, que tem que monitorar, que muita gente não vê, é que o fundo ele tá 91% é atrelado a residencial, né? Eu acho para mim, na minha visão, um problema de diversificação, né? Os fundos têm que ter um pouco mais de não depender apenas de um segmento, né? Ele está aqui residencial, um pouquinho shopping, um pouquinho daí, vamos dizer assim, se tem um problema na parte de financiamento residencial, né? Como aconteceu nos Estados Unidos ali, né, 2008, 2009, então pode acontecer de ter um problema nesses pagamentos aqui, né? Para mim, então, a ideia de que muito bem diversificado não, não condiz muito com a verdade, né? Muita parte residencial, né? Aqui um pouco bastante de emissão que o fundo tem, assim, CRI, que é para investidor qualificado, que é bom, né? Para gente que é investidor minoritário, assim, pequeno, né? Não tem acesso a esses para investidor qualificado, né? Então isso é bom. Um pouco para investidor geral é poucos CRIs, né? Então é legal também. Aqui a gente vê também que a maioria não tem rating, né? Também é uma coisa que meio ruim, assim. Bastante garantia real, né? Só 6,7% da carteira sem garantia real, que também não é uma coisa que sem garantia real é um risco grande, assim, né? Então tem que monitorar esse risco aí. Aqui as aquisições, né? Como é que tá taxa de juros de aquisição média ponderada pelo indexador, né? Então aqui a gente vê que a carteira está em CDI mais 4,13, duration 2,3 anos, né? Uma duration um pouco baixa. Vence logo esses CRIs aí, né? Aqui uma tabela de rendimentos mensais, retorno total do fundo. Dependendo de como, né, de quanto que você pagou pela cota, né? Estava na primeira emissão, R$ 100. Tem um retorno aqui de 141% CDI, né? Bem legal. E quando a cota estava mais baixa, né? 98,50, né? Tem um retorno de 143 CDI. Bem legal. Bem legal essa tabelinha aqui para dar uma olhada com mais calma. A intenção aqui não é fazer um vídeo muito longo, né? Só um vídeo para dar uma monitorada aí no relatório gerencial e calculado sobre o valor do mercado da cota no último dia do mês.
Então isso é para acompanhar mês a mês, né? Então a gente vê aqui que teve momentos aqui que o fundo estava, em relação ao valor de mercado da cota, estava CDI mais 5,25, né? Que é bem legal. Agora a gente vê que tem espremeu um pouquinho, né? CDI mais 2,80. Agora com a queda da Selic, até estava comentando num vídeo curto ali, uma pergunta que foi feita ali por mim pelo Instagram, né? Quem também usa o Instagram, quiser seguir a gente lá no Instagram, @Bolsa em Foco, né? Então a gente responde bastante pergunta por lá. Então com a queda do CDI agora aí, né? Que o Banco Central vem derrubando essa taxa, vai ter um pouquinho de sofrimento aqui no rendimento desse fundo aqui, né? Então aqui é o detalhamento dos ativos, né? A gente vê como o fundo, os gestores estão trazendo mais transparência, né? Para os cotistas, né? Vamos pegar uma das a maior posição aqui que o fundo tem, né? Que é esse Pateo Mogilar aqui pra gente ver. É legal de ler tudo, né? Mas a gente não quer fazer um vídeo muito longo aqui. Então a gente vai ler esse Pateo Mogilar aí, ver o que ele que cria esse, o que ele dá de garantia, como é que tá essa estruturação desse CRI, né? Vamos ver aqui. Pateo Mogilar. Tá aqui, Pateo Mogilar, então, né? Então é mais uma operação com a Helbor, né? A gente vê que tem bastante coisa com a Helbor. Então não tem rating. CDI mais 3, né? Vencimento 25, legal. Então esse CRI é uma operação com a Helbor, né? Incorporadora de capital aberto, fundada em 77, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais. Está presente em 10 estados brasileiros, Distrito Federal, parceria com a MPD, incorporadora fundada em 82. A operação possui como garantia, então, né? Que é o muito importante aqui para nós, né? Alienação fiduciária do terreno, mais benfeitorias, cessão fiduciária de recebíveis e alienação fiduciária das cotas, fiança da SP e da Helbor, com razão de garantia atual de 130%. Né? Então, é um CRI bem protegido, né? Esses prédios aqui estão alienados por fundo, né? Os terrenos e tal, bem tranquilo. O problema maior seria como a gente viu ali, uma concentração muito grande em apartamentos, né? Se tiver um problema, a gente vai... se o fundo tivesse, por exemplo, que tomar esses prédios, será que ele conseguiria vender numa crise, né? O ideal seria ter mais CRIs como esse aqui, ó, Redditor, tal. Aqui é assistência médica, né, tal. Mais CRIs, na minha humilde opinião, né? Isso não é uma indicação nem de compra nem de venda, é só uma opinião pessoal mesmo. Então seria isso aí, pessoal, mais ou menos isso. O número de cotistas aqui, 230 mil. Tem volume aqui, quantidade de cotas negociadas, né? A gente viu aqui volume interessante para nós aqui seria a liquidez, né? Mais quase 5 milhões de reais por dia. Então, esse fundo é um fundo interessante para estudar, né? O que teria que dar mais atenção seria essa questão na minha visão, né? Um foco muito grande em residencial, né? Então, se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato. Se puder se inscrever no canal, curtir os vídeos aí, compartilhar, seguir a gente lá no Instagram também, @Bolsa em Foco, eu agradeço bastante. Até a próxima aí. Valeu!